Você provavelmente já deve ter visto esses três macacos em algum lugar. Um tampa os olhos, o outro tampa os ouvidos e o terceiro tampa a boca. Muita gente conhece essa imagem com não vejo, não ouço e não falo. Mas talvez você não saiba que esses três macacos façam parte de uma história muito maior. Eles estão ligados a uma antiga ideia de sabedoria e aparecem em vários lugares famosos do Japão. E tem um detalhe que eu achei muito interessante. Aquela imagem que muita gente escolhe para poder fazer tatuagem não foi pensado originalmente para fazer tatuagem. E nem simplesmente para poder representar alguém que ignora os problemas. Então hoje eu quero te contar de onde vieram esses três macacos, o que cada um deles representa e o porquê desse símbolo ser tão usado até hoje. De onde vieram os três macacos? Os três macacos são conhecidos no Japão como Sanen ou Zanzaru. Eles ficaram especialmente famosos no Santuário Tojogun, em Nikon. Lá existe uma escultura muito antiga mostrando os três macacos. Um cobrindo os olhos, o outro a boca e o outro os ouvidos. Mas existe uma coisa muito importante para entender. A ideia por trás deles é muito mais antiga do que essa escultura japonesa, só para você ter uma ideia. Existem tradições e ensinamentos anteriores da tradição de não ver, só para vocês terem uma ideia também. No Japão, essa ideia acabou ganhando uma representação muito marcante através dos macacos. E foi assim que uma mensagem moral acabou se tornando uma das imagens mais famosas da cultura japonesa. Mas aí vem uma pergunta: por que os macacos? Por que não pessoas? E aqui envolve uma curiosidade muito interessante envolvendo a própria língua japonesa. Os três personagens são conhecidos como Mizaru, Kakazaru e Uiazaru. O final dessas palavras tem relação com a forma negativa dos verbos, enquanto Saru ou Zaru em certas combinações está relacionada à palavra macaco. Então acabou existindo uma associação entre o ensinamento e os macacos. É uma daquelas consequências linguísticas que ajuda a transformar uma ideia em uma imagem que ficou marcada na cultura japonesa. Agora vamos conhecer cada um deles. Primeiro, Mizaru, o macaco que cobre os próprios olhos. A ideia é não ver o mal. Depois vem Kikazaru, aquele que cobre os ouvidos, representando não ouvir o mal. E o terceiro, Iazaru, o que cobre a boca, representando não falar o mal. E juntos formam aquilo que ficou conhecido como os três macacos sábios. E o mais interessante é que o contexto tradicional ligado ao Tojogu, eles não aparecem simplesmente como os três personagens isolados. Eles fazem parte da sequência de 8 esculturas diferentes que representam a fase humana. E a história é muito maior do que essa imagem. Essa talvez seja a parte que mais surpreende para quem somente conhece as imagens dos três macacos. No Tojogu, os três aparecem dentro de uma sequência de maiores esculturas. E essa sequência acompanha diferentes fases da vida, desde a infância passando por crescimento, relacionamentos e momentos da vida adulta. Então os três macacos eles não foram colocados ali simplesmente para uma decoração bonita, jamais. Dentro dessa interpretação, eles aparecem como uma orientação para a infância. Evita o contato com coisas ruins, enquanto a criança ainda está formando os seus valores. A ideia é que, recebendo bons ensinamentos desde cedo, ela consiga crescer preparada para conhecer e lidar com aquilo que é ruim. Então, o significado é ignorar os problemas? E aqui que existe uma diferença muito importante. Hoje, quando alguém fala não vejo, não ouço, não falo, muita gente entende que aquela pessoa está querendo fugir de problemas, como alguém que sabe que tem alguma coisa errada, mas prefere não se envolver. Só que essa interpretação é moderna e diferente da ideia tradicional. O ensinamento está relacionado a evitar aquilo que é mal ou prejudicial, principalmente naquilo que você vê, escuta e fala. Ou seja, não é simplesmente finja que não viu. É muito mais uma reflexão de tudo aquilo que você permite entrar na sua vida e aquilo que você escolhe transmitir para os outros. Por que isso virou uma tatuagem? Talvez seja por isso que essa imagem funciona tão bem como uma tatuagem, porque cada pessoa pode enxergar uma história diferente nessa imagem. Para alguém pode representar simplesmente a não dar atenção às coisas negativas. Para outra pessoa pode significar escolher melhor aquilo que escuta, o que fala e aquilo que permite entrar na sua própria vida. E tem simplesmente aquele que se identifica com a filosofia japonesa, ou a estética da tatuagem tradicional. O importante é entender que não existe significado único, que obriga que toda tatuagem com essa imagem significa a mesma coisa, você que cria o significado. Esse símbolo ele tem uma origem, mas a história que você coloca nele também possa fazer parte da tatuagem. Esse tipo de tatuagem também pode ser representada por caveiras, mulheres, que eu já vi muita gente tatuando caveira com as mãozinhas assim, nos olhos, na boca, e significa simplesmente a mesma coisa. Tem pessoas também que colocam mulheres tampando os olhos, os ouvidos e a boca, que também pode significar a mesma representação dos três macacos sábios, como eu mostrei para vocês. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar com um amigo, pois aqui eu sempre quero trazer
vídeo de significado de tatuagem, cuidados e tudo sobre o mundo da tatu. Agora, vamos voltar pro vídeo. O significado para quem tatua. E é justamente por isso que eu acho que essa tatuagem pode representar coisas diferentes dependendo da pessoa. Talvez alguém possa ter passado por uma fase que precisou entender a não dar atenção para certas pessoas. Ou simplesmente alguém quer carregar lembranças e que precisa ter cuidado com aquilo que vê, escuta e fala. E isso é o mais interessante da tatuagem com significado. Mas lembrando que o significado quem cria é você. Você pode conhecer a história original de um símbolo, mas quando ele passa para a pele, também ele pode carregar um pedaço da sua história. Então, da próxima vez quando você vir uma tatuagem de cego, surdo e mudo, talvez você não enxergue simplesmente uma imagem tampando os olhos, os ouvidos e a boca. Agora você sabe que existe uma história muito maior por trás dessa imagem. Uma história que atravessou culturas, idiomas e séculos e acabou chegando até a tatuagem. Mas agora eu quero saber de você. Se você fosse fazer essa tatuagem, o que você usaria? Usaria os 3 macaquinhos, mulher ou caveiras? E me conta aqui também o que essa tatuagem representaria na sua vida. Quem sabe não tem alguma coisa completamente diferente do que eu mencionei aqui. Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber qual significado você daria para essa tatuagem. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu sou Mauro Barros e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!